são os componentes físicos na hora que você for comprar esses componentes para montar o seu computador ou o computador de um cliente, tá? Que é você sempre observar, pessoal, se no caso esses componentes estão vindo aí lacrados, estão vindo todos nas suas embalagens, tá? Porque se você não comprar na embalagem, primeira coisa, você pode estar comprando um item usado, e segundo, você pode estar comprando um item aí que é troca, que de repente não está 100%. Então, normalmente esses itens vêm lacrados. Tudo bem a loja até abrir na sua frente para botar um lacre de garantia, alguma coisa, mas abrir na sua frente, porque esses itens vêm todos lacrados de fábrica, tá? Então tem que estranhar aí se não vierem lacrados esses componentes, tá ok? Veja bem, tem algumas lojas que vendem componentes OEM. Aí, por exemplo, a memória viria solta. A gente chama componente OEM, nenhum problema também, mas aí você tem que verificar a confiabilidade da loja, tá? Mas normalmente as memórias vêm em embalagens desse tipo aqui. Tá ok, pessoal? Então é muito importante essa questão. Tá? Lembrando que entre os componentes aí do computador, né, pessoal, nós temos computadores que são dispositivos, temos dispositivos que são dispositivos de entrada e temos dispositivos que são dispositivos de saída. Tá? E temos dispositivos que são os dois, entrada e saída. Então, entrada são normalmente dispositivos que recebem entrada de dados. Câmera, mouse, teclado, scanner, aquele controle de game, código de barras, por exemplo, aquele código de barras que vocês veem em farmácia, faculdade, em supermercado. No caso aqui, alguns acessórios para gaming. Tá? Já de saída, impressora, tela, caixa de som, projetor, plotter, que é um tipo de impressora também para gráfica, né? E tem alguns dispositivos que fazem as duas funções: discos, pendrive, HD, tela de toque, né? Por que a tela de toque é entrada e saída? Porque você tecla e você dá o OK lá. E você visualiza também a informação. Câmeras, roteadores, eles recebem e enviam sinal de rede, né? Sinal Wi-Fi, por exemplo. Ok? Bom, e para fechar aqui essa nossa explicação sobre os componentes físicos, né, pessoal? Lembrando que na hora de fazer, no caso, a montagem do computador, pessoal, nós temos aqui basicamente aí que ter alguns parâmetros, tá ok? Por exemplo, sempre que a gente for montar o computador, a gente tem que verificar, na hora que for montar a placa-mãe no gabinete, verificar as sinalizações de onde que estão os locais para conectar todos aqueles fiozinhos, né, do painel frontal, por exemplo. Ó. Aqui nós temos os cabos, por exemplo, dos botões de liga, desliga, reset, a luz do HD, a luz do LED, enfim, isso aqui seria a parte frontal do gabinete, isso aqui seriam os cabos que ligam essa parte frontal. Então, esse esquema todo, a gente tem que saber que existe lá na placa. Aqui, por exemplo, como é que conecta o USB frontal do gabinete, tem o esquema. Então, a gente, para fazer a montagem do gabinete, no caso, a gente tem que saber esses fiozinhos aqui por dentro, onde que conectam na placa-mãe. Tá, ok? Muito importante isso. Tá? Em relação a, por exemplo, a organização dos cabos também, na montagem, é interessante que a gente tenha uma abordagem sobre isso. Ok? Sobre a questão dos fios não ficarem soltos depois da montagem, que gabinete é apropriado para que tipo de situação. Aqui, por exemplo, seria um gabinete para montagem de um computador gamer. Tá? Já esse aqui é um gabinete comum, só de duas baias. Ele tem uma dimensão reduzida. Algumas placas gamers nem entram nele. Placas de vídeo, por exemplo, você não conseguiria encaixar. Então é para o mercado mais doméstico, uso mais para trabalho, né, lojas, uso doméstico. Ok? Temos aqui também o kit básico que você tem que montar antes de colocar a placa no gabinete, né? Ou seja, você já monta a placa com processador, cooler, pasta térmica e memória, e aí você coloca esse espelho, que é essa gradezinha que vai atrás da placa no gabinete, e aí você insere já esse conjunto básico. Esse é o conjunto básico que tem que ir para dentro do gabinete, ou seja, você tem que montar aqui fora do gabinete eu monto esse kit para depois levar a placa para o gabinete, ok? Aqui algumas máquinas que eu montei recentemente, né? Eu montei aí um AMD A8, que é uma máquina muito boa, tá? Vem com uma placa de vídeo integrada, o próprio processador vem com uma placa de vídeo R7 Graphics integrada, ele tem 4 MB de memória cache,
A gente vai falar sobre isso, o que é memória cache, tá? Quase todos os dispositivos aí de informática tem memória cache, tá? Impressora tem, HD tem, processador tem, placa de vídeo tem. Então, enfim, a memória cache é uma memória auxiliar aí que deixa o dispositivo mais rápido, tá? Então, olha só que interessante. Aqui vem qual é a capacidade de consumo, né? Consome 95 watts esse processador, qual tipo de soquete. Então, montei uma dessas máquinas aqui. Olha, a fonte de alimentação, usou um SSD. Nesse projetinho aqui, o cliente preferiu utilizar também um SSD para colocar o Windows 10 e um de 1 TB, um HD comum, mecânico, SATA, para colocar o backup dos seus arquivos. Lembrando que é bem mais rápido o HD SATA, né? Desculpa, o HD SSD, e ele foi utilizado para colocar o sistema operacional. Tá? A máquina fica muito mais rápida. Usou uma gravadorinha da ASUS, as memórias da King estão lacradas, enfim. Esse foi um dos últimos equipamentos que eu montei. Aqui também um Ryzen, que foi montado. Aqui já um computador mais sofisticado, né? Ok, com componentes de mais alta qualidade. Só a placa de vídeo aqui custou cerca de R$ 3.500. A memória também da Corsair, DDR4. Uma memória de alta qualidade. Um cooler diferenciado. Fonte, né? A placa de vídeo, uma placa de vídeo da Quadro, com 4 GB de DDR5, que é a memória para a placa de vídeo. Muito cara essa placa, 3.500. E o Ryzen, que é um processador aí de 8 núcleos, né, da AMD, Ryzen 7 1800X. Muito bacana esse processador. E olha que interessante, 20 megas de cache. Tá? No caso, lembram lá daquele outro que eu mostrei agora há pouco, que já era um bom processador, 4 MB de cache, esse tem 20 MB de cache. E aqui, olha que legal, lá no Windows, como é que apresenta os núcleos do processador, 8 núcleos. Ó. Tá? Na verdade, vocês vão ver que tem mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, como assim, Roberto? São 8 núcleos e aparecem 16. Pessoal, é que para cada núcleo, esse modelo desse processador tem um thread também. Ou tem pessoas que falam thread. Thread são processadores virtuais, núcleos virtuais, tá? Então, o processador ele tem 8 núcleos reais, que são núcleos físicos, e 8 virtuais. Eles emulam núcleos físicos, tá legal? E aí você tem um processador trabalhando de 8 núcleos, trabalhando como se tivessem 16 núcleos, tá? Todos os processadores atuais, pessoal, tem essa questão aí de núcleos físicos e núcleos threads, ou seja, núcleos virtuais, tá bom? Interessante, né, pessoal? Aumenta aí a capacidade de processamento. Bom, em relação a alguns itens básicos, tá, pessoal? Também a gente comentou nas aulas, né, que nós tivemos sobre as ferramentas importantes, né, você ter lá o álcool isopropílico. Quando a gente for trabalhar com rede, nós vamos ter o alicate de rede, de fazer cabo de rede, de crimpagem. As chaves, não precisa ter muitas chaves, só as chaves essenciais. A estação de solda já é para caso você interesse realmente em mexer mais com a parte de eletrônica, tá? Essa aqui é uma estação de solda que tem o controle por temperatura, né? Controle de temperatura. Aí tem esses tojinhos de ferramenta. Limpa contato é essencial, tá? Multímetro e pasta térmica, ok? Também é importante a gente... aqui é um testador de cabo de rede, né? Para quando a gente for fazer cabo de rede, para testar se o cabo de rede está perfeito, ok? Bom, finalizando aqui, vamos comentar sobre a questão de notebooks, tá, pessoal? Notebooks, a manutenção é um pouco diferenciada, pessoal, mas a base é a mesma. O entendimento de computação de um funcionamento de um notebook e de um PC desktop é o mesmo. Só que normalmente você vai ter algumas situações, por exemplo, a limpeza é diferenciada, você tem que desmontar o equipamento para fazer a limpeza todo. Já o PC você abre a tampa lateral, no máximo ali tira o cooler e limpa e troca a pasta térmica. No notebook não, você tem que desmontar o notebook inteiro. Temos muito problema com conector de força, alguns são assim com cabinho, alguns são soldados na placa. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, esse aqui é soldado na placa, olha, esse aqui no caso estava danificado, teve que trocar. Flat da tela, né? No caso de notebook também dá muito problema, quando começa a dar interferência na tela, é esse flat aqui, esse cabo, tá ok? Então a gente tem muito problema de
vídeo de tela e não é a tela em si, é o flat, tem que trocar esse flat. Aí olha só, você tem que desmontar o notebook todo para fazer a maioria dos serviços. Lembrando que o notebook nós temos também a questão da câmera, nós temos o Wi-Fi, que é esse fiozinho lateral, ok? Pode dar problema também no Wi-Fi. Aqui no caso a tela, né? Para trocar a tela nós temos que desmontar a parte de cima aqui, ok? E olha só que interessante, tem casos de notebooks aí que eu já peguei serviços em que os notebooks foram condenados, a placa-mãe estaria queimada, e aí no teste a gente detectou que a placa-mãe estava boa, e era isso aqui fica embaixo ali, de onde você aperta para ligar o notebook, né? Tem esses terminaizinhos aqui, tá? Esses cliquezinhos. No caso, esse clique com defeito fazia o notebook não ligar, e técnico falando que a placa-mãe estava queimada. Então é um universo um pouco diferente de notebook, tá, pessoal? Tem alguns detalhes, alguns conceitos aí que a gente vai ver durante o curso, tá ok? Mas a base computacional é a mesma, o funcionamento é o mesmo. E também esses defeitos que eu vou mostrar aqui acontecem tanto em desktop, em PCs, quanto em notebooks, tá? No caso, pessoal, depois que você monta o computador e vai ligar a primeira vez, ou computador de um cliente que chegou para manutenção, nós temos algumas situações que a gente já vê erros na tela. Opa, ligou o computador e apareceu algum erro. Então, os erros que acontecem, os defeitos mais comuns, podem ser físicos, de componentes, como por exemplo aqui, né? No caso, o transistor aqui está queimado. Pode ser, por exemplo, capacitor estufado da placa, bateria, no caso de um notebook estufada, enfim. Podem ser problemas físicos, uma fonte que estourou algum componente, aqui é uma fonte aberta, né, de computador. E podem ser erros como esse aqui, por exemplo, que são erros da bateriazinha que está ruim, de unidade que está aqui, no caso lá, configurada para inicializar junto com o computador e ela não está ligada fisicamente. Pode ser, por exemplo, um erro, no caso de HD, Smart, e um erro, olha só que interessante, dois erros na mesma tela de HD, dizendo que o HD tem um problema, e também que tem uma opção que detecta que a tampa do gabinete está aberta, por exemplo. Aqui não dá mensagem de erro nenhuma, fica parada na contagem de memória. Aí você pode associar que pode ser problema na memória, pode ser um problema em disco. Erros que acontecem dentro do Windows, a gente vai abordar também. Aqui, ó, esse erro aqui é antes de entrar no Windows, o Windows não conseguiu ser carregado. Tá? Então, existe depois da montagem, no caso, o teste para ver se o equipamento funcionou adequadamente. Ou, quando você vai ligar um computador de um cliente também, você vai fazer o teste, você tem possíveis defeitos que são localizados na hora que você liga, ou defeitos que são localizados abrindo a tampa lá, ou no caso do notebook, desmontando o notebook e verificando se tem algum componente danificado. Lembrando que nem todos os problemas físicos vão ter visualmente algum aparato, tá? Pode ser que você tenha uma placa queimada que não tenha nenhum capacitor estufado, nada visualmente parecendo com defeito. O notebook que parece que está perfeito e a placa está queimada. Ok, pessoal? Então, o visual é um dos aspectos, mas tem equipamentos que não vão apresentar problemas, no caso, visuais em relação aos componentes físicos. Software não tem jeito. Se tiver algum erro de software, vai aparecer essa tela de erro, uma tela azul, enfim, alguma tela de erro vai aparecer, se for software. Tá ok, pessoal? Obviamente, software, e também pode ser, no caso aqui, uma mensagem de erro de disco. Então, é no software que apareceu, tá? No teste da BIOS, porém o defeito é físico. Pode acontecer essa conjugação aí. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então ficamos por aqui nessa aula em que a gente abordou sobre os componentes físicos, e na próxima aula, essa aula é a aula do dia 18 de abril, na aula de 25 de abril, nós vamos ter aí alguns vídeos e a apostila de hardware está também anexada para vocês terem abordagem aí sobre a montagem, dicas de montagem de computadores. Ok, pessoal? Até a próxima aula, um abraço a todos.